Mas estão me ouvindo, né? Então tá bom, vou repetir o versículo. João 16:33, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, como eu estava dizendo, não tem como a gente fugir disso, né? Jesus disse que a gente ia ter aflições, isso é um fato. Nós vamos ter aflições. Mas ele deixou um segredo nesse versículo, né? Que é, tem de bom ânimo. Então, o segredo para passar pelas aflições é ter bom ânimo. Porque lá no Salmo 24:10 diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, quando Jesus tem de bom ânimo, o que ele quer dizer em ter bom ânimo? Como que eu posso ter bom ânimo? A gente sabe que não existe um remédio para você ir na farmácia e falar, me dá um remédio aí para bom ânimo. Não existe, né? Então, e se tivesse, alguém ia faturar, né? Porque a gente está num mundo aí que as pessoas estão bem desanimadas. Então, iriam faturar. Mas o segredo de ter bom ânimo é esperar no Senhor. Porque lá no Salmo 40, versículo 4, diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou os seus ouvidos para mim e ouviu o meu grito de socorro. Também no Salmo 27, no versículo 14, diz: espera, pois, no Senhor, anima-te, ou seja, tenha bom ânimo, e ele fortalecerá o seu coração. Então, o bom ânimo é o que? É esperar no Senhor. Também no Salmo 40, no versículo 2, diz assim: por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor. Põe a sua esperança em Deus. Então, diante de todas as aflições que nós temos e passamos, a nossa esperança tem que ser em Deus. Nós temos que esperar nele. E quando esperamos nele, o nosso ânimo ele é recobrado. A nossa esperança ela é fortalecida. A nossa alegria ela salta, né? Como a minha prima Bianca disse, o versículo que Jesus falou: vou fazer com que a tristeza de vocês sejam transformadas em alegria. Lá em Atos 27, Paulo estava fazendo uma viagem para Roma, e aí veio uma tempestade e a gente sabe, né? Derrubou o navio, aquela coisa toda. E eles estavam 14 dias sem comer e 14 noites, 14 noites, 14 dias sem comer nada. Mas Paulo falou assim para aqueles homens que estavam no barco com ele. Falou assim: mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo. Imagina só, o cara tá dentro do navio, quase naufragando, sem comer, com fome, e Paulo vem e fala assim: vos admoesto que tenhais bom ânimo. Por quê? Porque nenhum de nós, nenhuma daqui do que está aqui vai se perder. Nenhum dos homens que está aqui vai se perder. Por quê? Porque Deus já tinha dito isso para ele. Então Paulo estava esperando no Senhor. Isso alegrou o coração dele, saber que ninguém ia se perder, só haveria uma perda material, mas a vida deles estariam guardadas. Aí ele fala: tem de bom ânimo. Agora, é incrível como Paulo era um homem que escreveu a carta de Filipenses. Paulo estava numa prisão, né? Paulo não estava numa mansão com o seu carro com o seu carro 0 km. Paulo não estava debaixo do ar-condicionado, com a geladeira cheia de toda sorte de alimentos. Não, Paulo estava numa prisão. E aí ele escreve a carta de Filipenses. E é a carta onde mais Paulo fala sobre alegria. São 16 vezes a palavra alegria, né, e seus derivados como regozijar. 16 vezes Paulo fala sobre a alegria. E o cara estava preso. O cara não estava num hotel 5 estrelas, ele estava preso. E Paulo, ele dá um segredo também para gente, como a gente manter o bom ânimo, como a gente esperar em Deus. Lá em Colossenses, ele fala assim, Colossenses 3, ele fala assim: mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto
e não nas terrenas, nas coisas do alto, onde Cristo vive. E aí ele fala, né? Ele fala assim, finalmente, irmãos, em Filipenses, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for justo, puro, que for amável, for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Paulo está falando o seguinte, tire o teu pensamento da terra e alinha ele com o pensamento do céu. Tira o pensamento dessa terra e alinha o teu pensamento com o pensamento do céu. Aí o teu ânimo vai ser recobrado. Por isso que Jesus fala assim, eu diz essas coisas para que tenhais paz. E em Filipenses mesmo fala que a paz de Deus é que excede a todo entendimento. A paz de Deus que excede a todo entendimento. Então, nesse versículo, o segredo está, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Ânimo é coragem, é você se alegrar no Senhor, né? Porque se a gente for olhar ao redor, a gente se entristece mesmo. Mas olhar para o Senhor, nas promessas que o Senhor tem feito. E a alegria, além de ser um fruto do Espírito, ela também é um mandamento. Por isso que Paulo fala, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então é uma ordem. Então vamos acatar essa ordem. Amém?